Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, segunda-feira, 9 de junho de 2025. Semana que o Guarani vai voltar às atividades profissionais pela Série C, né? Teve aí no último final de semana uma folga, uma pausa, jogou contra o Retrô no final de semana anterior ao que acabou ontem, ganhou de 2-0 fora de casa. Teve um fim de semana sem jogos oficiais e depois, no próximo fim de semana, recebe o Itabaiana domingo, 19 horas no Brinco, para depois parar por mais 15 dias de novo e aí voltar às atividades no dia 28 contra o CSA no Brinco de Ouro. Bom, é uma loucura, porque quando o Guarani joga já tem bastante assunto. Agora, quando não joga, parece que tem ainda mais. Estamos com uma janela em andamento e se você tirou o fim de semana para descansar de Guarani, para simplesmente abandonar todo o sofrimento que esse time dá para você, olha, lamento informar, mas hoje tem bastante coisa aqui no Bom Dia Guarani, viu? Primeiro de tudo é a movimentação de mercado, a movimentação da janela. O Guarani já oficialmente anunciou, já tinha anunciado 4 jogadores, né? O lateral direito Cicinho, o zagueiro Diogo Silva, o lateral esquerdo Vitinho e o atacante Bruno Santos, mas já confirmou mais 3 na semana passada, aí, entre quinta e sexta-feira. O meia Diego Torres, talvez a contratação mais comentada, camisa 10 clássico, argentino, 34 anos, e também depois chegaram mais 2 jogadores, o volante Kelvin e o atacante Kevin Jesus, se eu não estou enganado, para o elenco da Série C. Então são 7 jogadores já confirmados, praticamente um para cada posição, para fechar aí os 10 jogadores de linha, faltam 3. E aí vieram também mais 2 jogadores para a Copa Paulista, o volante Nicolas e o meio-campista Guilherme, Gabriel, Mota, uma coisa assim. Para a Copa Paulista a gente olha um pouco menos, né? Mas foram, de uma tacada só, praticamente 5 nomes de atletas, tanto para a Série C quanto para a Copa Paulista. Aí você pode perguntar, de onde veio o dinheiro para pagar tudo isso, né? Pois é, essa é um dos grandes mistérios do Guarani. Falou-se muito aí no envolvimento do empresário Roberto Graziano, pagando os salários do Diego Torres, e o Kevin Jesus, ele é um jogador que vem do São Bernardo, o Roberto Graziano, ele tem relações muito próximas com o São Bernardo, enfim. Temas que vão desenrolar nas próximas semanas, mas aparentemente está acontecendo alguma injeção de capital dentro do Guarani para se reformular o time ao longo desta Série C. A gente só espera que o clube não seja onerado no futuro e que os resultados esportivos dentro de campo venham a contento. Só que essas contratações não param por aí. Tem muito nome ainda sendo ventilado ao longo do final de semana. O zagueiro Alisson, que está no Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante Mirandinha, que está no Volta Redonda. E mais outras peças aí para fechar essa reformulação. A janela está aberta até o dia 10, terça-feira. Amanhã, mais especificamente. Então devemos ter movimentos mais frenéticos no mercado de transações. Se tem gente chegando, tem gente saindo também. O lateral esquerdo Caio Christian, que jogou apenas 5 minutos, um pouquinho mais, no jogo contra o Caxias fora de casa, aquela derrota por 2-0. O Caio Christian está a caminho da Inter de Limeira para disputar a Série D. Não vai ser aproveitado no Brinco de Ouro. Então, daquela lista de 4 laterais esquerdos que o Guarani tinha, agora, entre aspas, só tem 3. O Emerson, o Vinícius Cauê e o Vitinho, que chegou agora, recentemente anunciado. Então, vamos acompanhar ao longo da semana a chegada ou a saída, ou os dois, de jogadores deste elenco. A verdade é que o elenco do Guarani está imenso. Quanto mais a gente para pensar em quem faz parte dele, mais nomes novos surgem. E isso se deixa a gente louco. Imagina como é que fica a comissão técnica para montar um coletivo ou então um treino mais específico. E é essa dor que eu fico imaginando como é que foi sábado, né? O Guarani fez um jogo treino com o Taubaté
Taubaté vai jogar a Copa Paulista, 3 tempos de 35 minutos. O Guarani venceu por 1-0, gol do atacante Cristiano. Pois é, também tem o Cristiano na lista. Se você tinha esquecido, na hora de fazer assim, deixa eu lembrar todos os atacantes do Guarani. Talvez você tenha esquecido do Cristiano. Mas ele fez um gol contra o Taubaté. 1-0, 3 tempos de 35 minutos. Com tanto jogador à disposição, eu fico na dúvida até se teve gente jogando 35 minutos completos. Deve ter tido um número de jogadores que não deve ter sido pouco, que jogou ali 10, 15, 20 minutos no máximo. E aí não tem entrosamento, coletivo, conjunto, nada. Porque o Guarani hoje é um cabide de jogadores. Não estou dizendo que eles não estão fazendo nada, mas tem muito jogador por lá. E é esse momento de janela que algumas coisas devem ser corrigidas. Nessa segunda, então, o time volta aos trabalhos. E aí nós vamos começar a acompanhar o fechamento da janela e a preparação para o jogo de domingo contra o Itabaiana, que é mais um daqueles que é vencer ou vencer. Nesse final de semana também teve o jogo da base, eu comento no Bom Dia Guarani de amanhã, a menos que alguma coisa bombástica aconteça e faça repriorizar os temas. Para encerrar aqui, Léo e eu fizemos ontem uma mesa redonda, uma live no Bugrecast no YouTube. Bastante gente acompanhou a gente ali, interagiu, trocou ideia, recebemos muitos elogios também. Se você não acompanhou, 1 horinha está disponível no YouTube, um resuminho dos temas mais recentes do Guarani. Falamos de SAF, falamos de mercado de jogadores, falamos do elenco, falamos de Copa Paulista, falamos de Ryuta Takahashi e por aí vai. Fechou? Boa semana para você, para toda a sua família. Espero que tenham tido um bom final de semana e assim vamos já de olho para o reinício da Série C, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.